Olá, bom dia. Eu sou o professor Luiz e hoje eu vou falar com vocês sobre a matéria de farmacotécnica. Vamos dar continuação aí ao nosso assunto. Então, pessoal, como a gente estava falando na aula anterior, a gente tem, a gente falou sobre a melhor escolha farmacêutica ali para manipular de acordo com o paciente e sobre os tipos de embalagem também. Então, vamos lembrar lá que tem a embalagem primária, né, que é o que fica em contato com o medicamento, né? Então, são os blisters, os frascos, ampolas, as bisnagas de alumínio, né? Aí as embalagens secundárias, né, que elas não têm contato com o medicamento, elas ficam ali, elas armazenam os blisters, no caso, né? Ou o frasco de xarope, enfim. E também a embalagem terciária, que daí são onde vai armazenado todas aquelas caixinhas de medicamento, né? Principalmente para auxiliar no transporte ali da indústria até o seu destino final, que é as farmácias, né? Bom, aqui nós entramos nos critérios de escolhas, né? Que então isso depende muito, né, da natureza do fármaco ali, se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é semissólido. Então, para escolher o melhor tipo de embalagem, aí depende muito da forma farmacêutica que é esse medicamento. Aí sempre visando também a sensibilidade, né? Se ele se ele é sensível à luz ou não, ou se ele precisa ficar em um frasco âmbar, né? Para proteger da luz, enfim. Também lá contamos com a facilidade de uso, né? Porque tem que pensar sempre no paciente também da melhor maneira para ele usar esse medicamento e que não seja difícil essa embalagem, né? Para ele fazer o uso. Também, né, como falamos, isso depende muito das condições fisiológicas do paciente, se ele é um paciente que ele precisa de cuidados especiais, se ele é uma criança, né, que, por exemplo, né, precisa de um medicamento em forma de gotas ou xarope, então isso interfere muito. E o tipo de ação desejada, se é rápida, se é prolongada, se é uso tópico, né, como pomadas. Aqui vamos falar um pouco sobre a propriedade dos fármacos, né, que também isso interfere muito ali na escolha, né, da forma farmacêutica adequada. Então, depende muito da estabilidade química ali do medicamento, né, então vários deles são muito sensíveis à umidade, por exemplo, por isso que tem a faixa ideal lá de umidade, de controle de temperatura também, a solubilidade do fármaco, então os recipientes que vai ser usado ali, eles têm que ser de acordo com com a solubilidade dele e também sempre pensar na absorção desse fármaco ali. Como que ele vai ser absorvido no organismo. Então, tudo isso é muito importante ser planejado antes de formular o medicamento, né, para a melhor escolha da forma farmacêutica. Aqui fala sobre as condições do paciente, como eu já falei, né, se ele tem alguma necessidade especial. E os critérios de temperatura e ambiente, né? Ou de refrigeração, né? Que no caso das insulinas e vacinas, que na sua grande maioria precisam estar em ambiente controlado, né? De temperatura controlada. Ficou alguma dúvida da aula anterior? Tudo tranquilo? Então vamos seguir lá então. Eu acho que foi parado nesse slide aqui lá na aula anterior,
Então aqui também, né, a gente está abordando sobre o fato de melhor escolha ali da sua embalagem do fármaco, né? Então, os fármacos fotossensíveis, eles degradam quando expostos à luz, né? Então, essa embalagem tem que ser muito, como pomadas, por exemplo, né? Elas vêm em tubo, geralmente que são de alumínio, para proteger da luz. Alguns comprimidos também, eles precisam estar em frasco âmbar para poder ser armazenado de forma correta e não sofrer essa degradação. Temos um exemplo também da vitamina B12, que tanto em comprimido quanto injetável, ela sempre vai estar ou em blister feitos de alumínio, né, com alumínio para proteger dessa luz, né, se for em comprimido, ou se for injetável, ela vai estar em ampolas na cor âmbar. Também tem o controle da umidade, né, que é super importante. Como eu já comentei com vocês, que a gente precisa fazer esse controle rigorosamente, todo dia, né, tanto na farmácia, quanto no laboratório, quanto na distribuidora de medicamento. Ali a gente faz a aferição no mínimo de 2 a 3 vezes por dia e ela sempre precisa estar dentro da faixa ideal. Caso, por exemplo, em dias chuvosos, que a umidade vai lá para cima, a gente tem que ter um plano B para diminuir essa umidade, como fechar todas as janelas e portas e ligar o ar-condicionado para tentar diminuir essa umidade, ou ventiladores, que também ajudam bastante a reduzir essa umidade, e também desumidificadores. Eles auxiliam bastante ali nessa questão. Então, toda que a empresa, né, que for trabalhar com medicamento, ela vai ter que ter esses ambientes controlados ali. Já dentro da embalagem, deixa eu tomar uma aqui. Já dentro da embalagem, geralmente, em alguns medicamentos que são sensíveis, né, muito sensíveis à umidade, ele vem sílicas em gel ali para ajudar nesse controle dessa umidade. E outros são o uso de blisters, que são herméticos ali, e principalmente, ali como fala no exemplo, em fármacos que são efervescentes. Quando é efervescente, ele reage muito com água, né? Então, devido a isso, até o paciente for fazer o uso, ele tem que estar muito bem protegido ali para ele não estragar esse fármaco antes do paciente usar, né? Tem a questão também da organização e rotulagem, né, que a gente entra já mais no aspecto dos rótulos dessas embalagens, né? A primeira coisa que a gente deve ter é uma identificação desse medicamento, que ela seja muito clara, muito visível ali pro paciente, né? E também a questão de validar, data de validade e o número de lote. A gente trabalha muito com isso nessa área. E a primeira coisa que a gente olha do medicamento quando a gente recebe ele é a data de validade e o lote, né? Para ver se já não teve algum recal, alguma coisa assim com aquele lote. Também esse armazenamento ele deve ser muito estratégico ali. E aonde esse lote for guardado, ele tem que estar etiquetado ali para encontrar mais fácil. É mais por questão de organização ali, porque são muitos medicamentos e muitos lotes, então você precisa fazer uma segunda etiqueta ali para identificar esse medicamento. E também a gente faz muito uso de etiquetas alerta. Ou seja, medicamentos que é de alto risco, né, como insulinas,
heparinas também, que são medicamentos injetáveis, né? A gente precisa colocar etiquetas de alerta ali, porque esses medicamentos são muito sensíveis. Então, qualquer alteração ali no seu meio de armazenamento pode impactar a vida útil desse fármaco, né? E não é isso que nós queremos. Bom, aqui está uma etiqueta clara, né, de uma farmácia hospitalar. Essa é a forma como algumas farmácias fazem. Tem outras formas, mas geralmente é essa que eles colocam. Eles colocam aqui, por exemplo, o primeiro ali, dipirona, injetável, né? Tem ali o nome do medicamento, a forma farmacêutica injetável, a concentração desse medicamento, né? 500 mg por ml, a apresentação que ele se encontra, então ele se encontra em ampolas de 2 ml, número do lote, o laboratório, né, que fabricou, né? A data de fabricação, a data de validade, aí a localização que ele se encontra, então ele se encontra lá no armário A, na prateleira 3, na sala X. Tem que colocar isso também. A quantidade que a gente tem em estoque, porque isso facilita muito na hora que, né, na hora que a gente for fazer contagem desses medicamentos, porque precisa ter feito contado a contagem desses medicamentos, de todo o estoque que tem na farmácia hospitalar, por exemplo, a cada 15 dias. E dos medicamentos controlados precisam ser contados todo dia, de maneira geral, e de a cada 15 dias um balanço bem mais aprofundado para saber se não tem erro, se não tem desvio, porque o farmacêutico responsável precisa dar conta desse medicamento que saem fora do estoque, precisa ter todo o controle dele. Aqui também nós temos a data da última atualização, né? Quem atualizou essa etiqueta a última vez e o nome do responsável. Aqui no caso está o farmacêutico, mas não necessariamente precisa ser o farmacêutico. Nessa questão da farmácia hospitalar, por exemplo, a gente tem muito trabalho em conjunto com os outros colaboradores da farmácia, né? Por exemplo, os técnicos, né? Eles são fundamentais aí para que esse controle, né, de estoque seja bem rigoroso e se mantenha. Se vocês acessarem esse QR Code aí, vocês vão ter essa etiqueta aí se vocês quiserem baixar ela, né? Mas depois eu vou disponibilizar esse slide também. Eu só estou me organizando para me postar lá no Class. Aí, assim que eu tiver já disponível, eu já coloco lá para vocês. Bom, e a importância dessa rotulagem, né? Ali, na manipulação, a rotulagem desses insumos, desses medicamentos já prontos, é super importante, porque você tem que manter esse processo ali de rotulagem pela questão de organização, né? Porque como é que você vai se encontrar ali? Porque geralmente os insumos farmacêuticos, a maioria são todos iguais. Então você precisa saber qual que é qual. Aí você cria esse hábito ali naquele ambiente de manter tudo organizado, né? E você saber qual que é o medicamento correto, o que você precisa manipular. Isso facilita muito. E os elementos do rótulo? Aqui já é a embalagem, né, do medicamento. O que ele precisa ter? Primeiramente, é o nome do medicamento, né, que precisa ser muito bem claro, esse nome. A segunda coisa é o nome do paciente. Olha lá, vocês vão ver que na farmácia de manipulação,
de manipulação em si, a gente trabalha com prescrição e cada medicamento é feito de acordo com cada paciente. Então, ali, já no rótulo desse medicamento, já sai o nome do paciente. Isso é obrigatório colocar o nome do paciente ali, tanto por essa questão de saber de quem que é esse medicamento, né? E o paciente em si, na hora que ele for fazer o uso, ele saber que aquela embalagem é dele, porque geralmente as embalagens de farmácia de manipulação, elas são ou frascos brancos, aí depende, né? Da onde vai ser de qual melhor embalagem vai ser escolhida para esse medicamento. Mas ali geralmente é branco, então o rótulo ele só é escrito ali o nome bem claro, data de validade, o lote, esse nome do paciente, a forma farmacêutica também, que ele se encontra, né? Se é cápsula, se é pomada, se é solução oral, xarope, enfim. Isso é obrigatório ter nesse rótulo. Também instruções muito bem claras, né? De como se usa esse medicamento. Por exemplo, se ele é sublingual, tem que estar escrito ali que ele é sublingual, que ele tem que ser colocado ali geralmente embaixo da língua e deixar agir, que ele vai se dissolver rapidamente, ou se é comprimido, que ele tem que ser tomado com água, enfim, tem que colocar ali como que vai ser essa administração desse medicamento. A data de validade, geralmente quando é manipulado, ele não é válido por um longo tempo, geralmente no máximo 2 meses, não passa disso. Aí depende muito ali do medicamento que vai ser manipulado, mas geralmente é no máximo até 2 meses que é manipulado. Então, por exemplo, pacientes que fazem o uso contínuo de algum medicamento, a cada 2 meses eles vão ter que ir lá pedir para remanipular esse medicamento que eles usam, né? O número do lote e a data de fabricação são informações claras ali que precisam ter, né? Desse medicamento. Através do número desse lote, a gente consegue fazer o monitoramento desse fármaco, né, desse medicamento ali, caso apresente alguma instabilidade ou o paciente volte reclamando por alguma questão qualquer que seja ou desfarelando, ou esse medicamento esteja ali com aspecto diferente, enfim. Aí a gente consegue fazer essa rastreabilidade e por fim, o nome do responsável técnico ali, né, da farmácia, né, que nesse caso é o farmacêutico, mas geralmente também tem o nome da pessoa que manipula ali. Então é do farmacêutico e da outra pessoa que manipulou esse medicamento. Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês estão anotando no caderno alguma coisa? Como que vocês estudam? Vocês estudam através dos slides depois? Ah, tá. Aham. Consigo sim, aham. Eu até vou enviar hoje mesmo, daqui a pouco, porque eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade depois. Mas é para ser feito em sala essa atividade aí. Eu já vou enviar para vocês terem auxílio. Uhum. Aí pode voltar lá no slide. Bom, a legislação que é vigente sobre
sobre a rotulagem desses medicamentos, né? Principalmente da vigilância sanitária, da Anvisa, né? Que eles falam muito lá sobre o rótulo, né? E como deve ser. A resolução RDC 67 de 2007 também tem uma seção lá que ela estabelece essas normas, né? Desses medicamentos manipulados, como que esses rótulos devem ser. E a resolução do CFF, que é do Conselho Federal de Farmácia, número 196 de 2002, que ela regulamenta esse procedimento de rotulagem para esses medicamentos manipulados, né? E a responsabilização do farmacêutico, né? Então, se caso esteja alguma coisa fora das normas legais, é a responsabilização do farmacêutico, né? Que vai responder. Ó, então, essa parte toda, né, nós já fizemos da aula 1, a aula que eu puxei esses assuntos essenciais, né, para vocês poderem seguir o primeiro trimestre. Aí, hoje nós vamos fazer um trabalhinho em sala. O que é esse trabalho? Vocês vão se dividir ali em grupos pequenos, né, de 3 a 4 pessoas. E cada grupo vai escolher um medicamento, um fármaco aí, qualquer um que vocês quiserem inventar, criar, e fazer um rótulo para esses medicamentos, né? Então, cada grupo vai fazer o seu rótulo. Lá, por exemplo, se for uma pomada, então vai lá e elaborar. Ela pode ser aí no caderno mesmo, desenhar um rótulo e escrever tudo o que ele precisa ter, né? As informações ali, aí de acordo com o medicamento, né? E também aí colocar, vocês podem procurar nessas RDC, vocês podem procurar no celular aí também. Todos têm celular na sala? Eles podem usar, professora Bianca, o celular para procurar na RDC nessas normas, né? Então você pode usar o celular também para procurar e pode usar esses slides que eu já vou mandar aí já. Eu mando lá no Class já para vocês. E daí, depois de vocês terem feito esse rótulo com todas essas informações, vocês devem justificar essas escolhas, né? Ali numa sessão à parte. E por último, né? Um integrante desse grupo vai ter que apresentar aí na sala aí para ficar mais dinâmico um pouco essas nossas aulas, né, para vocês interagirem mais. Daí um desse grupo apresenta essa atividade aí na sala. Não precisa ser extremamente técnico, tá? É mais para vocês definirem mesmo o conhecimento sobre essa parte, né, de embalagem, de rótulo. E para vocês estarem em contato com essas RDC aí. Então, agora são 8h01. Essa aula vai até que horas, professora Bianca? Porque hoje são 2 aulas, né? A primeira aula acaba 8h15, depois 9h15 eles têm intervalo. Aí tem a terceira aula depois do intervalo, né? A primeira aula acaba 8h05? 8h15. Ah, 8h20. Ah, tá. Então, vocês conseguem fazer em 30 minutos ou desenhar esse rótulo e essas informações? Aí para outra, a segunda aula vai até antes do intervalo, né? Tem 1 hora? Ah, tá. Aham. Então, em 30 minutos vocês fazem esse rótulo, né? Vocês pesquisam ali como que ele deve ser feito, escolhem o medicamento que vocês querem fazer, se é né, a forma farmacêutica também. E lembrando que vocês têm que colocar, né, de acordo com o paciente. Então,
Vocês fazem isso ali, daí depois que vocês entregarem em 30 minutos, daí nós temos mais 20 minutos para apresentar esses rótulos, né? Para cada um desses grupos apresentarem. Lá é uma apresentação breve ali, só especificando e falando o porquê que escolheu essa forma farmacêutica e porquê que montou esse rótulo de acordo com, né, com as ideias de vocês, né? Pode ser? Aham. Então pode se dividir aí, então, e aí começar a fazer, beleza? Oi, gente. Deu certo aí a montagem do rótulo? Eu estava olhando aqui, a nossa próxima aula vai ser de farmácia hospitalar, né? Aí, daí como essa é de farmacotécnica, podemos apresentar na próxima aula daí, de farmacotécnica? No caso, na segunda-feira daí, né? Aham, porque senão daí vai tomar muito tempo da outra disciplina. Tá bom? Daí hoje dá pra gente encerrar às 9, que daí já vamos pro intervalo também, né? É 9h20, né, que começa a terceira aula. Aí já iniciamos com farmácia hospitalar. Aham. Daí nos vemos na próxima aula, então, com farmácia hospitalar, tá bom? Aí. Até depois, pessoal. Nossa aula de hoje foi isso. Muito obrigado aí a todos.